Oi gente, eu sou o Roberto, você está no canal do Rusgeek e hoje é dia de clássicos da ficção científica. O livro da vez vai ser Marte Ataca, Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Herbert George Wells foi um escritor inglês nascido em 1866 e falecido em 1946. Além de ficção científica, ele trabalhou com história, política e comentário social. Mesmo assim, ele ficou mais conhecido por ser escritor de ficção científica, e seus livros mais famosos são os clássicos A Máquina do Tempo, de 1895, A Ilha do Dr. Moreau, de 1896, O Homem Invisível, de 1897 e Guerra dos Mundos, de 1898. Ao lado de Júlio Verne e Hugo Gernsback, ele é considerado um dos pais da ficção científica. Bem que eu já falei que a mãe da ficção científica e mãe de todos esses caras é a Mary Shelley, mas isso fica para outro vídeo. A Guerra dos Mundos é um de seus romances mais comentados. Ele foi escrito entre 1895 e 1897 e foi primeiramente publicado nas revistas Person Magazine, no Reino Unido, e Cosmopolitan, nos Estados Unidos. Ele só foi virar livro em capa dura em 1898, quando ele foi publicado em Londres, na Inglaterra. Guerra dos Mundos tem uma premissa bastante simples. Sob o ponto de vista de um narrador em primeira pessoa, cujo nome nós não conhecemos, e o seu irmão, cujo nome nós também não conhecemos, o livro acompanha uma invasão extraterrestre que acontece na Inglaterra do final do século XIX. Esses invasores vindos de Marte são dotados de uma incrível tecnologia e, com suas máquinas de destruição, chegaram na Terra para simplesmente nos exterminar. Depois que o protagonista se separa de sua esposa, ele vai vagando de cidade em cidade, fugindo da destruição. No meio do caminho ele encontra um padre que enlouqueceu diante daquilo tudo e juntos eles fazem o possível para sobreviver. Acontece uma sucessão de eventos a partir daí até o final do livro que, por motivos de spoiler, eu não vou contar. Se bem que, tendo o livro mais de 100 anos de idade, vocês já deviam saber, ou não? Apesar de ter uma trama relativamente simples, Guerra dos Mundos é recheado de perturbadores comentários sociais que são relevantes até hoje, 100 anos depois da publicação do livro. O livro tem visões contundentes sobre darwinismo social, evolução humana, imperialismo e colonialismo. No vídeo anterior do Clássicos, nós falamos como Júlio Verne tinha uma visão otimista com relação à tecnologia e o desenvolvimento tecnológico do final do século XIX. Só que isso tudo vai por água abaixo com H.G. Wells, que mostra invasores com uma tecnologia muito superior à nossa que chegaram aqui para nos colonizar. É importante lembrar que naquela época a Inglaterra era uma potência mundial, além de ser um país colonialista e imperialista. Em Guerra dos Mundos, H.G. Wells inverte os papéis. É por meio da violência e da destruição em massa que esses alienígenas marcianos colonizam nosso planeta. É o lado negro do desenvolvimento científico do século XIX. Depois, no século XX, todo esse lado negro ficou evidente com a vinda da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais, do Holocausto e uma série de outros eventos extremamente violentos que impactaram profundamente a nossa história recente. Também há um componente de darwinismo social muito presente no livro. Esses alienígenas chegam aqui exercendo seus direitos como uma raça superior à nossa, mais avançada no processo evolutivo. Cientificamente falando, o livro afetou profundamente a ficção científica. As máquinas pilotadas pelos marcianos são chamadas de tripods, ou seja, são máquinas que andam sob 3 pernas. Elas possuem o que o autor chama de raio de calor, que nada mais é que um raio laser, só que naquela época ele não tinha conhecimento da palavra laser, porque a palavra laser não existia, que destrói tudo em seu caminho. Essa tecnologia é precursora do robô gigante pilotado pelo ser humano, que nós vemos tanto em animações japonesas como Neon Genesis Evangelion e na franquia Gundam, além de outros títulos que começaram a ser lançados na década de 1970. Guerra dos Mundos também inspirou o cientista Robert Goddard a inventar o combustível líquido e o foguete multistágio, que resultariam no pouso da Apollo 11 na Lua em 1969. Ele também marcou o início da literatura de invasão dentro da ficção científica e muitos pesquisadores consideram H.G. Wells como o pai da ficção científica moderna. O livro foi adaptado para o cinema, televisão, histórias em quadrinhos, programas de rádio, uma série de outras plataformas inúmeras vezes. No cinema, as 2 adaptações que mais chamam a atenção são as de 1953 e a de 2005, dirigida por Steven Spielberg e estrelada por Tom Cruise, que apresenta uma visão contemporânea da obra do H.G. Wells. A Gabi, por sinal, odeia. É uma porcaria. É horrível. Eu acho ok. Uma outra adaptação interessante foi feita para o rádio em 1938. É uma
história engraçada. Narrada, escrita e produzida pelo futuro cineasta Orson Welles, o programa de rádio baseado em Guerra dos Mundos causou pânico na época de seu lançamento, porque muitas pessoas que estavam ouvindo o programa não sabiam que aquilo se tratava de uma obra de ficção. Elas realmente acreditavam que o mundo estava sendo invadido por alienígenas vindo de Marte e que nós todos seríamos aniquilados. Eu encontrei um documentário em português muito interessante sobre esse programa e eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo para vocês conferirem. Vale muito a pena. Bom, minha impressão sobre o livro foi bastante positiva. Ele tem uma leitura muito fácil e muito rápida, considerando que ele tem uma linguagem de um romance que foi escrito mais de 100 anos atrás. Eu li ele em 2 dias. É necessário ressaltar alguns aspectos importantes. O livro ele é essencialmente descritivo. Contexto e caracterização de personagens não são exatamente a preocupação do autor com essa obra. Isso não me incomoda, mas pode vir a incomodar alguém. No fundo, eu acredito que Guerra dos Mundos é um grande relato sobre a guerra, e para mim é um dos relatos mais interessantes sobre a guerra que eu já li em obras de ficção. Esta edição aqui que eu peguei é da Alfaguara de 2005. Ela conta com tradução de Thelma Medici Nóbrega e uma introdução do pesquisador, teórico e escritor de ficção científica Brian Aldiss. Então, se vocês estiverem nessa edição ou comprar nessa edição, deem uma conferida porque vale a pena. Vocês não vão ter dificuldades em encontrar esse livro para vender porque ele nunca deixou de ser impresso desde a época do seu lançamento. Porém, a Suma de Letras acabou de lançar uma versão nova ilustrada do livro e nós vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo para você comprar ele na Amazon. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu joinha, se inscrevam no canal, comentem se vocês já leram o livro, se vocês já assistiram os filmes, o que vocês acharam e fiquem de olho nos nossos próximos vídeos. O próximo Clássicos da Ficção Científica será 1984 de George Orwell. Até a próxima. Tchau, tchau!